Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos mais uma vez reunidos aqui, em nome de Deus, de Jesus, para nós compartilharmos um pouco mais dos ensinamentos da nossa doutrina espírita, né? Que nos traz tanto consolo, tanta orientação para o bem viver, né? Eu gostaria, né, de salientar que através do decreto do nosso governador, nós não podemos mais exigir o uso de máscara. Então, usa quem achar que deve. Agora, o pedido especial fica. Se a pessoa estiver gripada ou qualquer sintoma que de repente possa ser a manifestação de gripe ou da Covid, que por favor, faça o uso da máscara. Agora, a higiene das mãos é uma coisa que nós temos que carregar para a vida, né? Foi um aprendizado que nós conquistamos com a pandemia, então todo cuidado é pouco. Prevenir a nós e ao próximo. A infância já retornou às aulas. Quem quiser fazer indicação de algum sobrinho, neto, né, para vir na evangelização, está tendo as aulas no mesmo horário que nós temos a palestra, das 20h30 às 21h30. E está se aproximando o bazar. Depois de 2 anos, no primeiro sábado de maio, pretendemos fazer um bazar presencial, se não ocorrer nenhum impeditivo mais sério, né? Então, por favor, olhem a casa de vocês. Utensílios domésticos é muito procurado e nós temos muito pouco. Roupa de cama, mesa, banho. Tudo que esteja em boas condições, que uma outra pessoa possa ter interesse, tragam para nós que será muito bem-vindo. Agora eu convido a todos vocês para respirarem fundo, se tranquilizarem, esquecerem por um momento a correria do dia a dia, os problemas rotineiros que afligem toda a existência terrena, e vamos mentalizando a figura de Jesus. Neste momento, vamos recebendo uma chuva de bálsamos que serenizam a nossa mente, nos relaxam, para que seja ampliada a nossa capacidade de compreensão, que possamos absorver os conhecimentos, as reflexões que serão trazidas nessa noite, para o nosso bem viver e para compartilharmos com todos que cruzarem o nosso caminho. Pedimos aos irmãos espirituais que envolvam a nossa companheira Jandira, para que ela seja inspirada no tema desta noite, a fé que remove montanhas. Assim, pedimos licença ao plano maior para iniciarmos mais esta reunião. Assim seja, Pai. Jandira, fique à vontade. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa retornar a esta casa, estar nessa casa, em meio de amigos, né? Tão queridos que a gente conhece há anos, né? Isso é uma satisfação imensa, né, Silvia? Nós estarmos aqui, né? Juntinhos,
depois de tanto tempo, a gente, né, longe um do outro, afastado, né, cada um dentro das suas casas, com medo, com o pavor de tudo, né? Mas, como diz o ditado, não há mal que dure, né? Tudo passa. E realmente está aí, está passando, né? Ainda não foi de tudo, mas aos poucos a gente vai retomando de novo a vida normal, né? Cada um de novo com seus afazeres, com suas tarefas, né? E assim a gente devagarinho vai voltando à vida normal, né? Então, eu vou falar aqui do Arável, né? Como ele foi tão amado, muito amado esses 2 anos, né? Muito mais do que a gente possa imaginar, né? Como ele ficou tão presente com a gente, né? E vou falar do capítulo 9. A fé, não, 19, gente. A fé que remove montanha, que transporta a montanha. Então, essa fé que a gente, acho que foi os tempos que mais a gente falou de fé, nesses últimos tempos, né? Acho que foi o tempo assim que mais mexeu com o ser humano, com as criaturas, para buscar, né, o plano espiritual, buscar Deus numa força tão grande, tão profunda, através da fé. E às vezes eu falo assim, quem falava que não tinha fé, que tinha só um pouquinho, acho que ficou com um pocão, né, dessa vez, né? Porque foram tanto assim, né, que a gente tem que ter fé que tudo passa, também ter fé que tudo passa. E estamos aí, né, renovando essa fé cada dia mais, para que ela realmente passe, que tudo passe, né? Então é a fé que nos fortalece, nos move o nosso dia a dia. É a fé que nos move a paciência, é a fé que nos dá força para caminhar para o nosso dia a dia, né, para que a gente possa percorrer o nosso caminho com mais firmeza, com mais determinação. Se a gente não tiver fé, a gente tropeça e acaba caindo pelo meio do caminho, né? Então é a fé que nos traz esse impulso, que nos dá esse impulso para que a gente possa continuar a caminhada. Então aqui nós vamos aqui falar do poder da fé. Eu vou ler só um trechinho aqui, né? O poder da fé. E depois veio até o povo um homem que se aproximou-se dele, colocando-se de joelhos a seus pés, e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu mostrei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me a mim essa criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele deixou fora aquele moço curado. Então os discípulos vieram de encontro a Jesus. Em particular, lhe disseram: Por que nós não podemos lançá-lo fora? Jesus respondeu: Devido à vossa incredulidade. Pois eu vos digo, em verdade, quem tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, eu lhe direis a esta montanha: transporta-se daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Então é assim, um trechinho assim tão pouco, né, que nos diz muitas coisas. Muitas vezes, com as nossas dificuldades da vida, nós não acreditamos no poder que a gente tem dentro de cada um de nós, né? Nós não acreditamos naquilo que nós podemos fazer, né, para que a gente possa superar as barreiras da nossa vida, né? Essa montanha que Jesus fala são as barreiras, né, que acontecem nas nossas vidas. Quando a gente é determinado e tem uma fé convicta de que tudo na vida passa, de que tudo tem uma solução, né,
a gente consegue esse benefício. E quando a gente duvida de tudo isso, a gente fica à deriva, né? A gente não sabe o que fazer. As coisas não acontecem, né? Por quê? É por a nossa própria causa. Porque a gente não acredita, como Jesus disse, até quando hei de estar convosco? Até quando ele vai ter que vir e falar para nós? Acredita, tenha fé em Deus, tenha fé naquilo que eu vos ensinei, que você consegue transportar as barreiras, consegue transportar a montanha daqui para lá. As nossas dificuldades, elas são realmente removidas, né? Isso depende de cada um de nós, daquilo que nós acreditamos, que nós temos dentro de nós, que nós podemos, através da oração, daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Ele pregou para nós no dia a dia, da fé convicta, da fé absoluta, né, que a gente consegue, né? E nós também não podemos ter uma fé não raciocinada. Nós temos que ter uma fé, mas uma fé raciocinada. Não podemos ter uma fé cega, né? Uma fé de pedir coisas absurdas, né? Uma fé de achar que eu estou com uma doença, não, eu vou me ajoelhar e vou pedir para Deus, vou ter fé, vai curar. Sim, a cura vai vir, mas nós temos também que procurar um médico. A gente não pode ter uma fé cega, né? Jesus mesmo nos falou, ajuda-te que eu te ajudarei, não é isso? Então, a gente não pode esquecer, cura-se a matéria, que eu te curo o espírito, não é isso? Então a gente tem que, os dois são paralelos, eles caminham lado a lado, né? O raciocínio e a fé. A gente não pode ter uma fé cega, uma fé igual muita gente tem, uma fé, não, fulano está falando que se eu depositar tanto, ele vai me devolver tanto em tanto, né? A gente não pode acreditar nisso. É uma fé cega, né? A gente tem que ser uma fé raciocinada, uma fé que a gente tenha o pé no chão, que a gente possa caminhar seguramente, tranquilamente, que não possa se esbarrar depois nas pedras do caminho, que virão depois, mais tarde. Aqui a parábola da figueira seca. Muita gente conhece essa parábola, né? É uma coisa assim que Jesus assim explicou tão claramente para a gente, né? Mas eu vou ler um trechinho aqui, depois eu vou falar. Quando saíram da Babilônia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi ver se poderia encontrar nela alguma coisa. Aproximando-se, encontrou apenas folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse à figueira, que jamais ninguém comeria de ti nenhum fruto. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, ela encontraram seca até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe, Mestre, vês como a figueira que amaldiçoasse está seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus, eu vos digo em verdade, que em qualquer um que disser que esta montanha, tira-te daqui e lança-lhe ao mar, se estar no seu coração, e acredito firmemente que tudo que disse sucederá. Realmente, assim vai acontecer. A figueira seca aqui que Jesus está falando é apenas a aparência, né? Da verdade, daquilo que a gente muitas vezes encontra, né? A figueira são as barreiras que a gente encontra, são as pedras do caminho, né? As dificuldades que a gente tem. E muitas vezes essas dificuldades a gente põe tantos empecilhos para a gente ultrapassar, para a gente transpor, né, essas barreiras, são as pedras que realmente a gente encontra. E às vezes é tão fácil a gente sair, desviar e até tirá-las do caminho e colocá-las no canto, né?
E quando a gente voltar, a gente às vezes, muitas vezes vai ver que onde a gente tirou a pedra, muitas vezes nasce uma plantinha, nasce uma flor, né? E às vezes a gente tem essas dificuldades, né? De transportar as nossas barreiras, de aprender a lidar com o novo, né? Com as dificuldades novas que surgem no nosso caminho. Muitas vezes é uma doença, uma dificuldade financeira, e a gente fica tão perdido que a gente não sabe como lidar, né? Então, quando a gente tem confiança, tem fé em Deus, tem fé naquilo que a gente realmente acredita dentro da gente, com convicção, com amor, com determinação, a gente consegue transpor todas essas dificuldades. A gente consegue lidar com esse novo. Né? Uma doença, muitas vezes, é uma coisa nova, que vem, às vezes, do nada, aparece e a gente não sabe como lidar. A gente fica envolto apavorado, sem rumo, sem caminho para onde ir, de como eu vou fazer com tudo isso que é novo, né? Mas se a gente parar um pouquinho, pensar e analisar, nada que é colocado para cada um de nós no nosso dia a dia, nada que é aquilo que não merecemos. É único exclusivamente aquilo que realmente precisamos no momento. Às vezes um momento de dificuldade, que a gente acha que foi um absurdo, que eu não merecia tudo aquilo, mas esses são os momentos que a gente mais aprende. São os momentos que a gente para, a gente analisa, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar força espiritual, a gente vai ter mais firmeza naquilo que a gente acredita. Então, são os momentos que a gente aprende muito, né? Muitas vezes, numa doença em família, é os momentos que a gente aprende a se unir, a se amar, a ter tolerância e a ter paciência. E a ter mais fé e mais convicção de que estamos aqui um para o outro, é para nos amarmos uns aos outros. E isso tem que começar aonde? É dentro da família. Não queiramos abrir a porta e amar aquele que está lá fora. Se às vezes aquele que está dentro da nossa casa é o que nós precisamos amar, né? Às vezes são aqueles que muitas vezes estão esquecidos, né, que não são enxergados, né? Então, em primeiro lugar, é amarmos quem nos rodeia, quem está do nosso lado. Depois a gente se estende um pouquinho mais, aonde as nossas vistas alcançam, até lá no fundo, até um pouquinho mais da janela, um pouquinho mais do outro lado da rua, né? E assim a gente vai abrindo o leque, né? Tendo essa visão diferente, né? De que o amor, né, ela caminha com a gente junto daquilo que a gente acredita, com a fé, né? Se nós tivermos fé, nós conseguimos amar realmente uns aos outros, né? E a fé, como aqui mesmo fala, ela é baseada na caridade, na benevolência, né? Ela não é baseada no orgulho, né, na insensatez, que aquele que tem orgulho, ele não vai a lugar nenhum, né? Aquela pessoa que se vangloriar, aquele orgulho todo, né? Porque, sabe, eu sou presidente do Centro Apóstolo Estevão, né? Olha, eu sou presidente do Centro. Então, eu estou falando isso de que forma? Com orgulho, né? Não estou falando de uma forma simples, de uma forma diferente, né? Aquele que tem orgulho dentro do coração, ele não consegue alcançar um caminho mais suave. Mas lá na frente, com todo o seu orgulho, com toda a sua insensatez, muitas vezes a gente tropeça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A fé, mãe da esperança e da caridade, que eu acabei de falar agora da caridade, né? Que ela é o esteio de tudo, né? Ela que
dá esperança para a gente, que determina o nosso caminho, porque aquele que pensa só em si, no eu e apontar só, né, o outro e não aponta para si, ou quer só para mim, né, para mim, o eu, né, é muito difícil, é muito triste isso, né, porque nós não vivemos só, nós vivemos rodeadas de milhões de criaturas, né? Então a gente tem que aprender a ter um olhar diferente para cada um, né? Olhar as necessidades, não só material, muitas vezes as necessidades espirituais. A gente ter essa visão um pouquinho mais longe, né? Porque muitas vezes quando a gente fala da caridade, a pessoa já pensa logo num prato de comida, numa roupa para usar, né? E não é isso. A caridade não é exatamente isso só. Isso satisfaz as necessidades materiais, mas muitas vezes as necessidades espirituais é o que mais às vezes a criatura precisa, né? Da gente sentar, conversar, trocar palavras, trocar ideias, né? Um abraço. Gente, como fez falta demais essa pandemia num abraço. Eu falo assim, tudo me fez falta. Sabe, o aconchego do amigo, a presença da família, mas a presença do abraço, gente, me fez uma falta imensa. Pelo menos para mim me fez muita. Porque eu costumo abraçar meus amigos e falar, esse é meu abraço de urso, né? Porque o abraço ele tem que ser sentido, né? E muitas vezes a gente sente realmente falta desse abraço. Quando a gente está assim, às vezes uma tristeza, uma coisa, vem um amigo te dar aquele abraço. Nossa, parece que aquilo te reconforta, que aquilo preenche dentro de você algo que você estava precisando. Ele passa para você aquela energia gostosa, aquela energia boa, né? E às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes é isso que o amigo precisa, que a outra criatura precisa. De um abraço para renovar as energias, né? Para renovar aquilo que realmente ele está precisando, né? Às vezes ele não está precisando da comida, ele não está precisando da roupa, ele está precisando de renovar as energias, né? Dessa renovação dentro dela, né? E às vezes a gente esquece, a gente acha que a caridade, né, é apenas um prato de comida e uma peça de roupa, e não é, né? A caridade ela se estende muito mais além. Né? Como aqui fala que a caridade ela é a fé, né? Da esperança e da renovação, realmente é mesmo, né? Se a gente não tiver caridade, não se renovar dentro de cada um de nós, fica muito difícil, né? A fé divina e a fé humana, sentimento inato dentro do homem. A gente já nasce com ele, né? Por mais que a gente queira dizer eu não tenho fé, né? Em algum momento das nossas vidas, algo diz lá no fundo do nosso coração, né? Algo traz para a gente alguma coisa que fala, Deus está aí presente, Deus está dentro de você. Então, quando acontece alguma coisa, já vem aquele sentimento dentro da gente. Nem que for um pouquinho, né? A gente põe para fora, a gente vai buscar. Tem muita gente que fala assim, eu perdi a fé. Ninguém perde aquilo que não tem. Eu costumo sempre dizer, né? Se você perdeu a fé, é porque você nunca cultivou você dentro dela. Ela está lá, adormecida dentro de você, mas você não cultivou, né? Porque a fé é como uma sementinha, né? Que você pega um vaso, você põe a terra, você põe o adubo, você rega, e depois você vai buscar a sementinha e você vai colocar. Se você colocar e deixar lá no canto e não olhar mais para ela, ela não vai vingar, ela não vai brotar.
Mas se você, todos os dias, você vê se o sol está ali batendo, se você jogar um pouquinho de água, você chegar, nossa, ela não nasceu ainda, né? Nossa, já está saindo um brotinho. Nossa, olha, já tem mais uma folhinha. E assim ela vai crescendo. E a fé é a mesma coisa dentro da gente. É como uma sementinha, né? Que a gente planta, mas tem que todos os dias lembrar que ela existe. Para ela ter o fortalecimento, para ela ter a grandeza que nos momentos que a gente precisar, a gente sabe que ela está lá. Que a gente precisa, que ela vai estar com os galhos fortes, onde a gente pode se agarrar, se afirmar e falar, eu consigo, né? Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente fala, eu não consigo sair disso tudo. Mas se a gente tem fé, quando a gente menos espera, você olha para trás, nossa, mas eu passei por tudo isso? Eu consegui passar por tudo isso? Sim, mas é porque é a fé que a gente tem. É a fé que está dentro da gente que faz com que a gente seja forte, com que os galhos sejam fortalecidos e a gente possa se agarrar firmemente e conseguir sair, né? Então a fé é como uma plantinha, né? Que a gente cuida dela como se fosse no nosso jardim, que a gente cuida com muito carinho, né? A gente água, de vez em quando a gente põe um adubo, né? A gente vai lá, tira a erva daninha que está lá, né? E ela assim vai ficando bonita, vai ficando viçosa e dá frutos, muitas vezes os que são de frutos e muitas vezes as flores florescem, né? Mas isso depende de cada um de nós. Por isso que a gente tem que renovar sempre, olhar para dentro de nós sempre, olhar dentro do nosso eu e fazer um exame. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agradecendo a vida, agradecendo a Deus tudo aquilo que eu tenho? Sabe? Então a gente tem que de vez em quando olhar para dentro de nós mesmos e nos renovar, nos dar uma reciclada, sabe? Dar uma balançada, dar uma reciclada. Isso aqui não está muito bom, vamos tirar fora, isso daqui também não. Mas não é tirar, deixar ali e depois pegar de novo, gente. É tirar e jogar fora. É a mesma coisa, né? Está tendo o bazar aqui. Quanta gente tirou um monte de coisa e mandou para cá? Jogou, não quer mais. Não é? Aquilo já não pertence mais. Desapegou. E mesma coisa são, às vezes, muitos problemas que a gente tem dentro da gente. A gente fica aqui, sabe, remoendo aquilo, sabe, a vida inteira remoendo. E não é isso, nós não temos que remoer nada. A gente tem que fazer uma reciclada, enche a sacolinha e joga fora. Não passa de novo e pega, né? Não pode. Eu costumo dizer assim, quando eu adentro no hospital, quando eu vou trabalhar, eu costumo dizer assim, essas sacolinhas são dos meus problemas. Estou entrando, estou deixando aqui. Não, mas essa eu vou levar, viu, gente? Essa eu tenho que levar. Aí eu trabalho lá, o meu período que eu tenho que trabalhar. Aí eu cato tudo o que aconteceu lá, eu ponho numa sacolinha, eu saio bem, essa aqui eu vou deixar aqui. Essa não me pertence mais. Cato a minha e vou para minha casa. Porque se eu levar para minha casa os problemas que eu vejo, que eu presencio dentro do hospital, eu não vou viver. Eu vou morrer a cada instante, né? Então, o que a gente precisa? Se fortalecer, orar muito para Deus, né? Para que possa dar para cada um daquelas criaturas que está lá aquilo que ela realmente merece. E se eu estou ali para ajudar, que Deus me dê, né? O discernimento, as palavras que eu estou dirigindo, direcionando para cada paciente, né, para fortalecê-los, né? E não posso levar os problemas de cada um para minha casa. Assim é a mesma coisa a gente. Cada um tem o seu cadinho. Eu não posso pegar os problemas da Silvia e trazer para mim. Eu posso ajudá-la, posso conversar, posso ajudar, posso ir na casa dela, ajudar a lavar uma louça, limpar uma casa, passar uma roupa. Mas eu pegar o problema dela e levar para mim, não posso.
é dela. Quem tem que resolver é ela. A gente pode ajudar de outras formas, né? Através de oração, né? De uma ajuda na casa. Mas o problema é ela que tem que sanar, ela que tem que resolver, né? Ela que tem que saber contornar a situação, né? E assim é o nosso dia a dia, né? Cada um tem o seu problema, tem que saber resolver, tem que saber contornar, né? Aquele que pode estar ajudando numa oração em alguma coisa, tudo bem. Aquele que não pode também, não atrapalha, não é assim? Quem não ajuda não atrapalha? Não é isso que a gente costuma falar? Ó, você não ajuda, mas também não atrapalha, não é assim que a gente costuma falar? Né? Então, quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Quando não pode, fica na sua, né? Vamos para casa, vamos nos pôr em prece, através da prece, de pensamentos positivos, a gente pode estar emanando para aquela criatura e, de uma certa forma, a gente está ajudando o padrão vibratório, né? Agora, tirar o problema do outro e carregar, nós não podemos, né? Até porque, né, Jandira, se você resolvesse o meu problema, eu não aprenderia, eu não amadureceria, não evoluiria. É, Deus dá para quê? Justamente para o aprendizado. Que é o aprendizado, para a gente trilhar o caminho. São as pedras que vêm que nós temos que saber contornar. A gente tem que ter sabedoria, né? É sabedoria, é para contornar os nossos problemas. Que são através desses problemas é que a gente tem o caminho evolutivo. É que a gente evolui. Porque se a gente reencarnasse tudo numa boa, nossa, será que seria legal? Sem problema nenhum? Nossa, num paraíso, sem nenhum problema? Será que seria legal? A gente não teria questionamento nenhum? O que vocês acham? Seria legal? Não, né? Não seria, né? Porque são através dos problemas, através das dificuldades, que a gente aprende a conhecer um ao outro, né? A gente aprende de que forma a gente vai chegar ao outro. Muitas vezes a gente fala assim, mas ele que é o problemático. Ele é o problemático. Agora você não olhou, né? Para você que muitas vezes o problemático sou eu vou aprender com ele, né? Com os problemas dele eu vou aprender a sanar os meus, né? Então a gente tem que ter visão, tem que ter conhecimento. A gente, através dos problemas, das dificuldades da vida, que Deus coloca no nosso caminho, né? São através deles é que a gente vai subindo degrauzinho a degrauzinho. Através da reencarnação, hoje a gente aprende um cadinho, amanhã mais um cadinho, e assim a gente vai subindo os degraus até a gente atingir a esfera maior, né? E isso é através do quê? Das reencarnações e dos problemas do nosso dia cotidiano, né? São eles que nos impulsionam, né, a gente ir para frente, né? São eles que impulsionam a gente amar, entender e compreender o outro, né? Senão a gente não iria amar, compreender de que forma, né? Então, nós, através das lições de Jesus, né, do Evangelho de Jesus, nos faz trilhar por um caminho na qual nós temos que agradecer muito. Aqueles que abraçam com fé, com carinho, né, com força de vontade principalmente, né, a gente trilhar esse caminho, né, para a gente galgar a nossa caminhada até o dia final. O que você acha? O que é a fé para você? Fé é entregar tudo nas mãos de Deus e fazer a nossa parte, né? Eu acredito que seja isso. É a gente confiar. A gente ter que ter o discernimento, né, de que os problemas vêm, né, e com a fé, com a determinação, com a confiança, né, com o amor e com o carinho, né, a gente chega, né, a superar tudo, né? E ela é que faz com que nos fortalece a cada instante, a cada dia,
né, para a gente estarmos aqui. Eu falo assim, a gente nunca falou tanto de fé como esses tempos, né? Cada um dos nossos familiares que desencarnou, né, nessa pandemia, a gente, se não tivéssemos a doutrina que nós temos, né, nós estaríamos no desespero como muitos ainda se encontram hoje. Conheço famílias que estão desequilibradas por conta de tudo isso. Está no desequilíbrio porque não aceitam que o pai foi embora, que o irmão foi embora. Mas será que foi por conta da pandemia? Ou será que foi o momento certo que Deus determinou? Nós não estávamos esperando que viria uma renovação em tudo, que viria algo que mexeria com todos, porque sempre mexia com um, com o outro, né? Mas dessa vez mexeu com todos, com o rico, com o pobre, com o mais pobre, com aquele que tem, com aquele que não tem, né? Foram todos da mesma forma. O chamamento não foi só para pobre, foram para os ricos também. O chamamento não foi só para aqueles que achavam que eram donos do mundo, donos da fortuna. Foram para todos, né? Então mexeu com o coração de todo mundo, né? Fez com que muitos olhassem de uma outra forma para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu familiar, para o seu filho. Né? Não olhasse só para si, olhasse de uma forma diferente, né? Então que a gente visse que Deus, Ele não coloca só para mim, coloca para todos iguais, né? Não tem diferença, né? Ele não deu escolha só para a Silvia ou só para ela e me tirou de fora, não. Eu falei para você, para você, para você, todos iguais, da mesma forma, né? Não tem escolha, né? Então, esse chamamento que foi feito agora, a gente está culpando uma doença, né, que veio nova, um vírus que veio novo, tendo lá na China, em alguns lugares já há algum tempo, né? Aí ele se proliferou de uma maneira tão assim, mas foi de uma maneira que chamasse a atenção do mundo, né? Que todos tivessem um olhar diferente um para o outro, né? Que a fé que a gente tem dentro da gente, ela pudesse se firmar muito mais, né? Muitas vezes falam assim, mas você não teve Covid? Não. Mas você ficou isolada? Não, eu continuei trabalhando, né? Nossa, mas você não pegou mesmo? Não. É você se olhar para dentro de você, se cuidar de quem está à sua volta e, acima de tudo, confiar naquele, né? Confiar em Deus, né? Se eu for merecedora, lógico que eu vou passar pelo problema, que é mais um ensinamento, né, que Deus vai colocar para mim. Mas se eu estou aqui, né, não passei por tudo isso, é porque não chegou a minha vez. Eu não precisei passar por esse processo, né, como muitos tiveram que passar, para sentir um pouco mais a presença da família do seu lado, sentir um pouco mais a presença daqueles que ele achava que não o amava. Porque foi nessa doença que a gente viu o quanto um precisou do outro. O quanto nós somos vulneráveis, né? O quanto nós somos frágeis. O quanto nós precisamos confiar em Deus. O quanto nós precisamos fortalecer a nossa fé, né? Então foi nessa doença que muitos, mas muitos mesmos, precisou de tudo isso para entender e para compreender tudo isso.
é como diz o ditado, quem não vai pelo amor, vai chegar pela dor, né? Então precisou vir algo muito forte, doer em cada um, para valorizar a vida, né? Porque as pessoas não estavam mais valorizando a vida, né? Estavam banalizando, né, a vida. E nós temos que agradecer a vida. Nós temos que agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Oportunidade que a gente tem de estarmos reencarnados e de ser mais uma encarnação que ela seja o máximo de a gente aproveitar, né? Para a gente, de aprendizado, para a gente caminhar e para a gente nos fortalecermos na nossa fé, né? Porque senão não vale a pena estarmos aqui, né? E a renovação da fé, ela é cotidiana, ela é todos os dias, ela não é só nos momentos das nossas dificuldades, que a gente vai lembrar, né? Ela é todos os dias, né? A gente acordar de manhã, agradecer a Deus e que nos fortaleça cada vez mais, né? Para a gente estarmos aí preparados, né? Para aquilo que Ele nos mandar, para aquilo que a gente tiver que passar, né? Então a renovação da gente são todos os dias, não é uma vez só, né? Não é só nos momentos difíceis, são todos os dias, né? Eu trouxe aqui uma caixinha. Ela é feita de papel reciclado. Eu não jogo nenhum papel fora. O máximo que eu posso reciclar, eu reciclo, né? Como a gente deve reciclar, né? Dentro de nós, todos os dias, né? A gente recicla também. É muita coisa que está ao nosso lado que a gente às vezes acha que não vale nada, a gente joga fora, né? Mas dentro dessa caixinha ela tem algo que eu vou dar para cada um de vocês, que vocês vão cultivar. Vocês vão lembrar todos os dias de olhar para ela, cuidar dela bonitinha. Eu quero depois voltar aqui uma outra vez e vocês me falarem o que aconteceu com o que está aqui dentro, né? O que sucedeu-se com ela, né? Como foi que vocês a cultivaram? De que forma, né? Vocês podem até aprender um dia, eu posso vir aqui e ensinar a fazer a caixinha para reciclar. Mas o importante não é reciclar o papel, reciclar dentro de nós, né? É a gente olhar dentro da gente, né? E nos reciclar todos os dias. Todos os dias, quando nós formos deitar, nós olharmos para dentro de nós e dar uma mexidinha, e ver o que foi de bom, a gente guarda. Aquilo que não foi, que não tem serventia nenhuma, a gente joga fora mesmo. Mas aquilo que ainda dá para aproveitar, a gente aproveita como esse papel aqui. A caixinha é apenas simbólica, né? O intuito mesmo é a caixinha, é aqui dentro, é o coração, tá? É o coração que é o mais importante, tá? Mas vocês vão guardar, tá? A caixinha. Pode pôr em qualquer lugar, vai colocar dentro dela sabedoria, amor, determinação, fé, né? Bastante, né? E tampa, quando precisar, você sabe que você... Opa, lá na caixinha tem, eu vou buscar, né? Então, nunca falar, eu perdi a fé. Ah, não perdi nada, está dentro da caixinha. Ela está guardada, né? Então, você vai lá e vai saber que você tem, né? Então, eu vou dar para cada uma de vocês a caixinha, né? E vocês podem abrir, depois vocês vão ver que é uma coisa assim, nossa, isso, mas essa sementinha é uma das plantas mais sábia que a gente tem. Aqui dentro ela tem dois vasos.
Você pode plantar um monte. Se der uma tempestade, ela deitar, antes dela florescer, de qualquer forma ela vai dar um jeitinho, ela vai buscar o sol. Energia, luz e calor. Ela vai buscar. Vocês sabem de que planta eu estou falando? Girassol, exatamente. É uma das plantas mais sábias. Ela só floresce buscando a energia do sol. O calor, a energia e a luz. Se você plantar ela na sombra, ela vai dar uma florzinha, ela vai dar um jeitinho de buscar a claridade do sol. Ela vai dar uma torcida, pode observar. Ela vai dar uma torcida e vai buscar energia. Que é o que a gente precisa. Nas nossas dificuldades, a gente tem que buscar o quê? Energia, calor, né? Luz, que vem do alto, né? Que nos aquece, nos protege. Sabedoria, né? Você sabe que nem sábio que nem o girassol, né? Então ele é sábio, né? E muita gente não sabe disso, né? Você vê uma plantação de girassol, você não vê nenhuma flor virada para lá. São todas viradas para cá, para o sol, para onde o sol nasce. Se entrar numa plantação de girassol, você vai falar, mas como? Não tem a flor do lado dela? Não, ela nasce, ela dá só virada para o sol, que ela busca energia, o calor e a luz, né? É o que a gente realmente precisa, energia, calor e luz, né? Essa fé que a gente tem, que ela nos impulsiona, que nos move e que nos dirige para o caminho, que nos fortalece a cada instante. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Tá dando? Então tá bom. Eu vou dar para cada uma de vocês. Vou passar e vocês... Eu vou tirar aqui. Senão eu vou tropeçar. Ok? Agradecemos, viu, Jandira? Eu que agradeço. Vou fazer um agradecimento. Vou começar. Os últimos serão